Kaidan é um gênero literário do folclore japonês que conta histórias de fantasmas e criaturas denominadas yokai, metade humanos e metade animais. No teatro japonês, o Kaidan é dividido em dois subgêneros, o Kabuki e o No. Só que mesmo com essa divisão, o teatro japonês ainda concentra suas histórias Kaidan em Yurei, samurais fantasmas, e Akuma, os demônios e monstros. O primeiro filme japonês considerado Kaidan, de terror, é o filme de 1953, Os Contos de Ujutsu, que é baseado em dois contos góticos Kaidan e que mistura elementos sobrenaturais com a cultura japonesa como um todo. Com o passar do tempo, o cinema japonês foi desenvolvendo subgêneros de terror derivados do Kaidan, como por exemplo o Edo Gothic, que durou até os anos 50 e 60, que focava em temas tocantes e profundos de como os seres humanos interagem com o mundo espiritual. E nesse mesmo espaço de tempo, surgiu outro subgênero de terror, só que esse transformava o medo dos perigos reais das pessoas em terror, como por exemplo, o maior medo japonês da década de 50, a bomba nuclear, ou também os envenenamentos químicos nuclear. E daí surgiram os filmes de monstro como o clássico Godzilla, de 1954, e o clássico cult japonês Matango, de 1963. Os Pink Filmes, já citados nesse canal, também tiveram suas raízes no Kaidan, e quando chegou nos anos 80, ficaram ainda mais populares quando se juntaram com o gênero de terror slasher e criaram o subgênero Splatter Arrows. Da década de 80 para frente, o cinema de terror japonês Kaidan foi passando por várias mudanças, até que no ano de 1998, quando foi lançado o terror O Chamado, do diretor Hideo Nakata, que contava a história de uma família que foi amaldiçoada por uma fita de vídeo e que estava sendo seguida por um fantasma vingativo chamado Sadako, o J-Horror, terror japonês, voltou às suas raízes Kaidan, fantasiosas oficialmente. O Chamado fez com que o cinema de terror japonês Kaidan ganhasse visibilidade mundial, principalmente no Ocidente, o que fez com que o mercado de cinema ocidental apostasse em várias adaptações japonesas ou americanizadas de contos japoneses Kaidan, o que gerou obras bem populares como One Missed Call e Ju-On. No entanto, o Chamado conseguiu diferenciar bem as características do J-Horror, terror japonês, do terror ocidental. Enquanto o cinema ocidental fazia muito uso de jump scares e sons altos para causar medo, o terror japonês tendia a se concentrar mais em construir um terror através do desenvolvimento completo de uma história e seus elementos. Filmes como O Chamado usavam ambientes misteriosos e som mínimo para assustar o público. Filmes fascinantes que contribuíram muito para o gênero de terror mundial, trazendo histórias que nos fazem tremer ao invés de dormir à noite.